11h11. Muito bem, estamos de volta e hoje, sexta-feira, dia 18 de julho, vamos falar de saúde, né? Toda sexta-feira aqui no nosso quadro Seu Consultório, a gente que recebe aqui um profissional de saúde e hoje nós estamos recebendo o Dr. Vinícius Valença, especialista em nutrologia pela USP. Doutor, um prazer tê-lo conosco, um bom dia. Um bom dia, Manassés, um bom dia, ouvinte. Muito entusiasmado para trazer informação aqui de qualidade para todo mundo. Doutor, hoje a gente ouve muito, né? Se ouve mais no Brasil, essa questão de as pessoas quererem uma saúde melhor. A gente vê mais academia, a gente vê mais pessoas caminhando, enfim, estamos mudando aí a nossa cultura, né? Mas como fazer isso de forma adequada, com acompanhamento de um profissional, eu acho que é de suma importância, né? Exatamente, acho que a primeira coisa que o ouvinte que deseja melhorar de saúde, né? Quem não quer hoje em dia ter um corpo mais esbelto, quem quer ter mais saúde, né? A primeira coisa que deve ser feita é procurar ajuda profissional. Porque muitas vezes na internet, como você mesmo falou, Manassés, tem muitos mitos que as pessoas falam, mas que na realidade não é bem assim que funciona. E termina que os pacientes não têm bons resultados seguindo dicas de internet e um profissional vai saber garimpar exatamente a melhor informação para aquele paciente ter o máximo de resultado. Agora, e a gente estava falando aqui antes de entrar no ar, eu vou ser o modelo hoje, tá, gente? Eu perdi alguns quilos, mas é uma batalha que você não consegue muitas vezes sozinho. Acho que começa primeiro na mente da gente, querer essa mudança, né, doutor? Exatamente. Eu costumo falar para meus pacientes que o médico ou nutricionista, né, no meu caso, como médico especialista em nutrologia, eu não consigo ajudar um paciente que ele não quer se ajudar. Então, tem alguns pacientes que buscam serem emagrecidos e não é possível que o médico consiga isso, nem outro profissional. O paciente tem que ter a iniciativa para iniciar o processo. E muitos, infelizmente, esperam o momento de alarme, né? Eita, quando o exame veio alterado ou quando teve algum problema de saúde para começar o processo de emagrecimento. Porque a obesidade e o sobrepeso, os problemas eles só vêm depois de 20, 30 anos muitas vezes. Então, dá a ilusão de que não vai dar nenhum problema, só que quando chega tudo de uma vez. Agora, a gente vai falar, claro, sobre esse assunto, né? Que são os meios, medicamentos, tem as famosas canetinhas, né? E as pessoas acham assim, querem as coisas muito mágicas. A pílula da saúde, do emagrecimento. E é uma série de fatores, é um conjunto de fatores, né? Às vezes muita gente não está preocupado com a saúde, é mais com a estética. Então tudo isso tem que ser trabalhado, colocar ali a pessoa na linha para entender, né, esse processo que é saúde, em primeiro lugar. Exatamente, Manassés. E por isso que recentemente eu me tornei presidente da primeira Associação Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, justamente para trazer para a população que existe a canetinha, né, que para o ouvinte que não sabe é um remédio que ajuda a emagrecer mais rápido, que tem o Ozempic, que tem mais recentemente o Mounjaro, mas a base é o estilo de vida. Não tem como só usar remédio para emagrecer rápido, né? Que eu tô falando aqui de remédio com validação científica, eu não tô falando de chá milagroso, né? De internet, tô falando com remédio que tem estudo científico embasando segurança. Não adianta utilizar se você não tem um estilo de vida, se você não tem uma dieta, se você não faz academia, se você não dorme bem. Eu imagino que até no seu processo pessoal você teve essas mudanças de hábitos, né? Sim, tem que mudar. Eu diria que algumas coisas de forma até radical, mas tentei algumas vezes. Esse é o problema. A gente tenta, não consegue, até que de repente vira ali a chave e você consegue mudar aqui alguns hábitos aqui e ali. E eu acho que é uma grande batalha hoje, doutor, é a questão da alimentação. Não sei se esse é o principal peso para Com certeza, e se você olhar ao redor, Manassés, a sociedade, o ambiente, tudo facilita para que a gente ganhe peso. Sim. Cada esquina tem um restaurante com comida, uma mais gostosa do que a outra, fast food, comida muito rápida, industrializada. Então, hoje em dia é muito fácil ter excesso de peso, principalmente porque a gente sabe que 70% dos casos de sobrepeso e obesidade tem influência genética. Então, muitas vezes tem aquela pessoa que ela come um pouquinho só, mas ela já engorda. Por outro lado, tem outros que dificilmente vão engordar. Então, existe a genética, que atrapalha muito,
associado a um ambiente que a gente chama de ambiente obesogênico, ou seja, um ambiente que predispõe as pessoas a ganharem peso. É muito fácil ganhar peso hoje. Você abre seu celular, tá lá, aplicativo de pedir delivery. Então é muito, muito fácil se você não se cuidar. É como se fosse nadar contra a corrente. Você está toda hora querendo se policiar ali para não comer besteira, né? É verdade. E começa-se já desde a infância, né? Essa facilidade da mamãe e o papai mandar ali já um industrializado pro menino, um suquinho pronto. Enfim, essa conta já começa a ser contada desde a infância, né? Desde a infância. Tem a educação que os pais dão, né? Porque muitos pais falam, meu filho, coma saudável, mas e se o pai não é o exemplo, se a mãe não é o exemplo, a criança ela vai seguir o comportamento, ela não vai seguir o que o pai fala muitas vezes e a mãe, né? Então acho que a melhor coisa que o pai e a mãe aqui, que são ouvintes, podem fazer pelos seus filhos é começar por você. É você ser o exemplo de saúde na sua casa, porque o seu filho a sua filha ele vai automaticamente seguir esses hábitos também. Eu tenho 2 filhos e aquilo que certa vez o médico falou pra gente, se não tiver o biscoitinho recheado lá, eles não vão comer, não é? Eles comem porque vocês compram, coloca lá e eles vão comer, vão ter acesso. Quer dizer, a responsabilidade aí em relação às crianças é principalmente com os pais, né? Exatamente. E é a responsabilidade dos pais também controlar o ambiente da casa. E para todo mundo que quer emagrecer, a coisa mais fácil que o ouvinte pode fazer, literalmente depois dessa entrevista aqui, já pode fazer hoje, é pegar na sua casa e tirar todos os alimentos que não te ajudam no processo de emagrecimento. Tirar bebida alcoólica, tirar biscoito recheado, muitas vezes, industrializados, tudo que não vai te ajudar, tudo que não for alimento natural, for de caixa e não for alimento ali, frutas, verduras, enfim, feijão, arroz, tirar tudo isso da sua casa porque é muito mais fácil. Você não precisa ficar usando disciplina todo dia, porque você já não tem na sua casa, fica muito mais fácil. Pega o celular, apaga o aplicativo de delivery, porque vai tornar o processo extremamente mais fácil do que se você tiver todas essas tentações toda hora ali na sua frente, né? Agora tem essa questão, né? Você acabou de falar que tem essa questão que já tem gente com essa predisposição, já é genético e tem outros que realmente porque come muita bobagem, muita besteira. No caso de quem já tem essa predisposição, isso é desde criança que tem um acompanhamento ali desde a primeira infância? Tem uma série de alterações genéticas que podem predispor uma pessoa a ganhar peso com mais facilidade. Acho que todo mundo que está escutando conhece aquela pessoa, talvez seja até o ouvinte que está ouvindo agora, que basta comer um pouquinho a mais que já ganha peso. Por outro lado, tem outras pessoas, aí eu posso dar o meu exemplo, eu era muito, muito magro. Então eu tenho 1,80 m, eu tinha 50 quilos, eu era bem magro mesmo. Eu não tenho facilidade para ganhar peso. Eu tive que me forçar a ganhar peso, fazer academia e tudo mais, mas é uma exceção. A grande parte da sociedade hoje tem facilidade para ganhar peso. E isso muitas vezes não é só de educação, de casa, é realmente genético. Então aquela pessoa ela come a mesma quantidade que outra, mas ela é como se o corpo dela, o metabolismo fosse um pouco mais lento, né? Falando a grosso modo. E ela ganha peso mais rápido e mais fácil do que outros. É considerado uma doença, a obesidade? A obesidade é considerada uma doença hoje, sim. Exatamente. É um processo inflamatório. Isso. O que acontece? A gordura, a gente antigamente achava que a gordura era somente um tecido ali, que não tinha nenhuma função, era mais proteção térmica, mas estudando-se cada vez mais a obesidade, se identificou que a gordura, ela secreta substâncias inflamatórias. Então você fica inflamado quando você tem excesso de peso. E essa inflamação, ela afeta todos os órgãos. Então aquela pessoa que está com excesso de peso e está com a disposição mais baixa, está com a energia mais baixa, acorda cansada, depois do almoço já fica pegando sono muito fácil, não tem disposição, às vezes não tem nem libido, essa pessoa pode estar sofrendo os efeitos da obesidade, da inflamação que acontece na obesidade. E a gente consegue ver isso nos exames. Eu pego o exame do paciente, eu sei exatamente se ele está inflamado ou não. E eu posso garantir que se o paciente está inflamado, ele não trata essa inflamação também, fica mais difícil emagrecer. Por isso que muitos tentam, como você falou, você tentou algumas vezes e não conseguiu ter resultado. Depois, acredito que começou a fazer uma dieta mais anti-inflamatória e tal, e conseguiu ter resultado por isso também. Fui cortando aquilo que mais me seduzia, né? Chocolate, coisas doces, né? O biscoitinho recheado ali, você vai cortando. E eu acho que é uma questão também de a gente associar, né? Quando a criança tá mais gordinha, a gente associar com a vida mais saudável, porque tá nutrida. Nem sempre o mais fortinho, o mais gordinho pode ter um gordinho desnutrido e um magro, enfim, saudável, né?
Pode ser uma pessoa magra que não é saudável e uma pessoa obesa, entre aspas, saudável. Nenhum paciente obeso é saudável. Isso é um mito, tá? Eu vejo algumas pessoas até falando na internet, não, é obesidade saudável. Não existe obesidade saudável. Todo paciente obeso é doente. Ele precisa se tratar para emagrecer. Porque, como eu falei, a gordura, ela inflama o corpo. E a inflamação é a base da diabetes. É a base da pressão arterial aumentada, chamada hipertensão arterial. É a base de problemas de colesterol. É a base de doenças de coração. Então, é só uma questão de tempo, é como se fosse uma bomba relógio. Eu não tô falando isso para assustar ninguém, mas talvez um pouquinho também para pessoa. Mas é bom, doutor, faça medo aí para esse povo perder peso. É porque a obesidade, o sobrepeso é aquele negócio que você não sente, às vezes, a consequência no dia a dia, muitas vezes. Se for um excesso de peso, assim, não é uma grande obesidade, a pessoa vai levando, até que chega num ponto extremo. Esses dias eu atendi um paciente no consultório que ele tinha quase 200 quilos. Mais de 190 quilos. E esse paciente ele já estava com problema de pressão, já estava com problema de apneia do sono, né? Acordando de madrugada porque não conseguia respirar por conta da gordura na parte do pescoço. E isso, claro, já está impactando a vida daquele paciente. Mas muitas vezes está naquela fase latente ainda que não está impactando. Mas é só questão de tempo. O paciente precisa se tratar. E às vezes o único meio para se resolver seria a cirurgia? Na verdade, na minha opinião médica, a cirurgia seria um caso para realmente pacientes que não conseguiram resultado com outros meios. Porque hoje em dia a gente tem muitos artifícios médicos para tratar a obesidade. Claro, a dieta é importante. Claro, o treino, fazer academia é importante, fazer caminhada, fazer atividade física com peso, dormir bem é importante, controlar o estresse é importante. Mas também temos medicações para ajudar a acelerar esse emagrecimento, como o Ozempic, como o Mounjaro. Então, a cirurgia bariátrica eu indico para pacientes que estão ali há 2, 3 anos sem conseguir ter resultado. Que na prática, quando você faz um acompanhamento bem feito, isso não acontece. Pelo menos do lado do meu instituto, não. A gente consegue ter um resultado muito bom com os pacientes e depois manter o peso perdido. O grande ponto da cirurgia bariátrica é que ela é muito eficiente, mas tem medicações, acredite se quiser, tem remédios sendo estudados, que são medicações que se aplicam uma vez por semana ali, por via subcutânea, né? Como se fosse uma seringa de insulina, que tem resultados semelhantes à cirurgia bariátrica. Chega a 30% de perda de peso, ou seja, quem tem 100 quilos vai perder 30 quilos dentro de um ano. Então tem remédios em estudo já trazendo esses resultados. Então é bem empolgador. Eu iniciei falando sobre essa questão de mudança, né, da mente, doutor, porque conheço uma pessoa que fez a bariátrica, mas na semana que essa pessoa ia se operar, a doutora passou ali algumas alimentação e tal, e ela conseguiu perder um peso considerável ali naquela semana. Aí a gente perguntou, então por que não continua sem fazer a cirurgia, né? Porque você não porque as pessoas acabam tendo aquela cirurgia ali como algo que vai resolver, quando ela mesma poderia resolver ali apenas com essa mudança, né? Manassés, você tocou no ponto principal agora. As pessoas veem a cirurgia como uma pílula mágica. Eu vou me operar e vou resolver minha vida. Mas eu tenho vários pacientes e vários alunos meus que eu faço mentoria para outros médicos também, que tem pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e ganharam o peso de volta. Então não é uma resolução definitiva. O que resolve de forma definitiva é você mudar a sua cabeça. Mas não é fácil mudar a cabeça, né? Do dia pra noite. Então até vi esses dias um médico, esses dias não, foi hoje isso. Me mandaram um médico falando no Instagram que, não se pode usar medicações para emagrecer, não sei o quê, porque não tem estudo. Que a gente tem estudo, sim. Então só isso aí já é algo que não é verdade. Mas esse médico falou assim: para vencer a obesidade tem que mudar a cabeça. Claro que tem que mudar a cabeça, mas não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo falava: doutor, obrigado, viu? Vou mudar a cabeça agora. Vou apertar um botão aqui e mudar a cabeça. Não funciona assim. É um processo. E o paciente, o que eu notei no meu instituto, Manassés, é que o paciente ele precisa ver resultado para se entusiasmar. Eu tenho certeza que quando você conseguiu ver os seus primeiros, que você teve um processo de transformação, né? Ver os primeiros resultados, você ficou mais empolgado. Sim, dá uma empolgação. O paciente que quer emagrecer, ele precisa ver resultado. Aí depois, essa mudança na mente, ela vem depois que existe o resultado. E é tão interessante, doutor, que as pessoas estão tão ligadas a medicamento, que até hoje perguntam qual o medicamento que você tomou, não é sempre ligado a essa questão de medicamento e não a mudança de comportamento, né? De alimentação. As pessoas estão sempre ali mais ligadas ao que é que eu tomo
para emagrecer? Qual é a pílula mágica para acontecer isso? Eu diria que é a natureza humana. É sempre buscar uma solução rápida, simples, que resolve o problema do dia para a noite. Mas a obesidade é um problema que é complexo. Então, é claro que o paciente que usar uma medicação muitas vezes vai ter um resultado superior. O paciente só faz dieta, o paciente só treina. E a gente vê, como eu acabei de falar, o paciente tendo resultado rápido. A gente tem paciente que perde lá no instituto 20 quilos em 2, 3 meses. Quando o paciente vê esse resultado rápido, ele se anima. E ele não quer desistir, ele quer seguir em frente. Agora tem coisas, né? Além da genética, além dessa má alimentação, né? Muito sal, muito açúcar. Tem a questão emocional também, né? Ansiedade, tudo isso. Às vezes o pessoal desconta lá na comida. Tá ansioso, come. Tá triste, come. Isso também é um fator muito que pesa muito, né? Tá feliz, come, né? Come. É uma das coisas mais comuns que acontece no consultório. É o paciente que chega à noite em casa, dia de trabalho estressante, e vai lá, come tudo que tem na geladeira, doce, salgada, muitas vezes é doce mesmo, né? Ansiedade, depressão, felicidade, né, também. Alguém se identificou ali, ó. E isso é muito comum, é muito comum. O ouvinte, ele não pode ver isso como assim, o que eu preciso fazer para resolver isso, mas sim o que está causando isso. Muitas vezes eu falo assim, o ganho de peso é só a ponta do iceberg. Abaixo vem todos os outros problemas. Às vezes você está num trabalho que não é legal, que te estressa, que faz você comer muito. Às vezes você está num relacionamento que não é legal, que te estressa e faz você comer muito. Então, às vezes você só tem essa relação com a comida que assim, aprendeu na infância, que quando eu estou feliz eu como. Então tem muitas complexidades que, obviamente, com o tratamento médico e multidisciplinar, é possível se resolver. Agora, para a gente já intervalo, primeiro intervalo aqui, estamos conversando com o Dr. Vinícius Valença, que é especialista em nutrologia pela USP. E o que é, doutor, o Instituto VIV? É VIV, Vive, muitas pessoas chamam de Vive também. O Instituto Vive é a nossa clínica multidisciplinar. A gente tem um tratamento bem diferenciado em relação ao emagrecimento, porque não é só o médico. Tem o médico, tem o nutricionista, tem a equipe de enfermagem, tem toda uma equipe que é como se fosse os parceiros daquele paciente no emagrecimento. A gente realmente cria um grupo de apoio para aquela pessoa que quer emagrecer, porque sozinho é muito difícil. É verdade. Sozinho a pessoa ou não consegue, ou consegue e depois ganha o peso de volta. Então, com a equipe junto daquela pessoa todos os dias, fica mais fácil, né? Tem um Instagram? Tem o meu Instagram, que é @drviniciusvalenca. E tem o Instagram do Instituto, que é @InstitutoVIV. Quais são os principais tratamentos hoje para um emagrecimento aí saudável, doutor? Bom, tudo começa, como eu falei, na parte de estilo de vida, né? Que eu acho que o ouvinte já sabe. Que é engraçado pensar assim, né? Mas a verdade, Manassés, é que todo mundo sabe o que tá fazendo de errado, né? Sabe. Você estava falando aqui antes de voltar sobre aquele hábito que você tinha. Você sabia que era um hábito errado, de comer muito doce. E o ouvinte, ele sabe o que ele está fazendo de errado muitas vezes. Ele sabe que se ele trocar, talvez o biscoito por uma salada, ele vai ajudar a emagrecer. Se ele caminhar um pouco mais, alguns dias na semana, isso vai ajudar a emagrecer também. Mas o que eu percebo na prática é que isso aí gera resultados iniciais, mas depois atinge-se um platô. Ou seja, o peso ele para de perder e aí precisa de outras estratégias. Então, hoje, fora a modificação do estilo de vida, né? Fazer uma dieta adequada, uma alimentação bem feita, treinar todos os dias, fazer academia, dormir bem. Existem algumas medicações que são seguras, que são embasadas pela ciência e que ajudam esse paciente a emagrecer mais rápido. Então, tem várias medicações, tem algumas que, inclusive, ajudam a tirar um pouco aquela vontade de doce que você falou, que é muito comum nos pacientes. Ajudam a reduzir o apetite, porque é um problema do paciente que quer emagrecer, ele tem muita fome às vezes, ele sente muita fome. Outro problema é que às vezes o paciente nem come tanto assim, mas ele ganha peso, que aí talvez seja um problema mais da parte do metabolismo, da inflamação, que aí é outro tipo de tratamento. Então, a gente pode dividir hoje os tratamentos em tratamentos que ajudam a reduzir a fome e melhorar o metabolismo como um todo, e tratamentos que ajudam a reduzir a inflamação, que também vão ajudar aquele paciente a ter um metabolismo mais saudável e emagrecer mais rápido. Agora, essas que virou febre, né? Essas canetas, inicialmente serve, né? Principalmente a mais famosa, que é o Ozempic, que era para diabéticos. Boa, e serve aí para emagrecer também. Tem algum problema em usar? É uma ótima pergunta e é super comum. Eu tenho certeza que alguém estava pensando nisso agora.
O Ozempic e o Mounjaro, que é a evolução do Ozempic, então tem a nova medicação chamada Mounjaro, que ela é superior ao Ozempic, que é nova, que gera mais perda de peso. São medicações que inicialmente foram estudadas para a diabetes. Só que nos estudos iniciais se observou que os pacientes perderam muito peso, 15, 20 quilos. E aí os pesquisadores começaram a se perguntar, será que também é possível utilizar essas medicações para emagrecer em pessoas que não têm diabetes? E aí foram feitos esses estudos. E nesses novos estudos se mostrou que, sim, é possível se fazer essas medicações para ajudar a emagrecer em pacientes que não têm diabetes. Então é um mito muito comum. Doutor, mas essa é uma medicação para diabetes. Não é, tá? Não acredite, isso é um mito. São medicações que podem ser utilizadas para quem deseja emagrecer também. Claro que tem contraindicações, não é para todo mundo, mas para quem quer emagrecer, hoje são as melhores medicações que a gente tem. No caso, essa contraindicação seria para que grupo de pessoas, doutor? Bom, principalmente pessoas que, claro, têm alergia a algum dos componentes, né? Seja o Ozempic, seja o Mounjaro. Pessoas que têm um histórico de um tipo bem raro de câncer de tireoide, mas é um dos mais raros que tem, e é super incomum. Pessoas que já tiveram um histórico de pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, que é uma dor que dá na barriga. Não confundir com cálculo renal, certo? São coisas diferentes. E, aí muito importante, mulheres que estão grávidas, mulheres que estão amamentando, também não podem utilizar essa medicação. Em relação ao metabolismo, quando eu comecei o meu processo, eu tive facilidade assim para emagrecer. Perguntaram até se eu estava diabético, né? Porque foi assim mais ou menos rápido. E tem essa questão de metabolismo. Explica pra gente, doutor, o que ocorre aí no corpo de pessoas que têm mais facilidade para perder e outros não? Bom, o que acontece é que tanto eu aqui parado nessa cadeira, quanto você aqui, quanto o pessoal que está aqui ao redor, todo mundo agora está gastando calorias. Então, o maior gasto metabólico que o ser humano faz é só em sobreviver. É só porque a gente está aqui, mas nosso coração está batendo, a gente está respirando, a gente está pensando, então isso também gasta energia. Então, a gente tem o gasto energético que o ser humano faz no dia a dia, a maior parte dele é somente que a gente chama de metabolismo basal. Que isso aí tem muita influência genética. Então, por exemplo, o meu metabolismo, ele tende a ser, desde que sou mais novo, mais acelerado. Tem pessoas que têm um metabolismo mais lento. Claro que aqui eu tô falando a grosso modo, né? Tem outros termos médicos, mas quando a pessoa tem um metabolismo mais lento, ela vai tender a ganhar peso com mais facilidade. Eu brinco assim, tem pessoas que sentem cheiro de uma coxinha que tá a 2 km e já ganha 2 quilos, né? E tem outras que não tem, que comem, dá raiva, né? Mas só come e não ganha peso. E não sai dali. Não sai do canto. Então, é muito sobre isso. É você saber conhecer o seu corpo. E aí, o ouvinte pode se perguntar agora. Quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, quando eu era criança, qual era a minha tendência de peso? Eu era um pouco acima do peso, eu sempre fui aquela criança mais gordinha. Isso pode ser um indicativo de que geneticamente essa pessoa pode ter um metabolismo um pouco mais lento. Agora, por exemplo, eu percebi também que fui perdendo muito peso e até foi uma preocupação. Eu disse, será que isso pode me prejudicar, pode me fazer mal, essa perda rápida de peso? Existe um exame, Manassés, chamado bioimpedância. Já ouviu falar? Uhum. É um exame que ele detecta não só o seu peso, mas também quanto você tem de músculo e quanto você tem de gordura. O mais importante é saber se a balança cair significa que você está perdendo músculo ou gordura. Ou os dois. Então, respondendo a sua pergunta, se você está perdendo peso na balança e não está perdendo músculo, está perdendo só gordura, isso é excelente. Agora, o que preocupa quando você perde peso na balança, que, vamos ser sinceros, as pessoas só olham para a balança. Né? Uhum. Mas na realidade, se você perde muito peso na balança, se você perde massa muscular também, isso é horrível, isso é muito ruim. Doutor, como é que faz para evitar isso? Academia, especificamente academia com treino de musculação resistido, uma dieta rica em proteínas, dormir bem, porque grande parte dos hormônios que ajudam na hipertrofia, eles são produzidos no sono, e, no geral ter um estilo de vida saudável. É isso que impede você de perder massa muscular. Então, tem que ver no teu caso se o peso na balança caindo significa que você perdeu massa muscular ou gordura. Quando a pessoa perde muita massa muscular, ela fica com a chamada flacidez. Fica flácida, muita pele. E aí é uma preocupação comum dos pacientes também. Então tem que ter cuidado com isso. Assim, no meu caso,
a gente cortou muito da alimentação, né? A reeducação alimentar com exercícios em casa mesmo, né? Eu juntamente com a minha esposa. Agora é o seguinte, tem aquele efeito sanfona também, as pessoas perde, ganha, isso também é muito ruim. Isso é uma das piores coisas, Manassés, porque o que acontece? Quando você perde peso, como eu falei, você pode perder um pouco de massa muscular. E quando você ganha o peso de volta, se isso acontecer, que é o chamado efeito sanfona, você geralmente não ganha massa muscular de volta. Então, se a pessoa tem repetidos efeitos sanfona, ela vai perdendo cada vez mais músculo e recuperando cada vez mais gordura. Sem falar que toda vez que você muda de peso, o seu corpo ele precisa adaptar, por exemplo, pequenas coisas como a pressão dos vasos sanguíneos. E se essa adaptação é feita toda hora, isso começa a ser ruim pro coração também. Então, o efeito sanfona é uma das piores coisas que pode acontecer. A pessoa ganhar peso de volta várias vezes. É melhor a pessoa não perder peso, porque pelo menos ela não perde massa muscular, do que ela ficar perdendo e ganhando. Isso é uma das piores coisas que tem. A gente sempre se baseia, né, ali naquele IMC, né? Até que ponto aquilo ali pode ser uma referência legal pra gente ou não? O IMC, ele é interessante para avaliar populações. Então, eu quero avaliar milhões de pessoas, ligado? Milhões de pessoas. O IMC é uma forma prática, porque talvez não tenha como fazer uma bioimpedância em todo mundo. Mas a melhor métrica para você avaliar é realmente o percentual de gordura daquele paciente, porque aí eu vou saber quanto é de gordura, quanto é de músculo, como eu acabei de falar, ao invés do IMC, porque o IMC só leva em consideração a balança. E a balança, se você pegar, por exemplo, aqueles... Não sei se você já viu, aqueles caras que competem bodybuilding, que são bem fortões. Sim. Aqueles caras, se você pegar o IMC, eles são obesos no IMC. Mas claramente eles não são obesos. É massa muscular. É massa muscular. Só que como o peso é alto, aí parece, na métrica, é como se ele fosse obeso. Por isso que é uma métrica falha. Entende? Então as pessoas precisam ter uma avaliação melhor. Pode ser com a bioimpedância, pode ser com aquele método de dobras, que se pega as gordurinhas assim que o nutricionista faz. Mas é importante ter um outro método de avaliação para você não ficar só preso ao peso. Agora, uma das gorduras mais difíceis de sair é aquela do bucho, doutor. Por que é tão complicado? Essa aí é uma das mais difíceis, né? Tem dois motivos pelos quais é difícil perder a gordura abdominal. O primeiro motivo é que quando a gente perde gordura, a gente não perde assim, o corpo não fala assim, vou perder um pouco aqui desse braço esquerdo agora, depois do braço direito, depois da barriga. Não é assim que funciona. Você perde aos pouquinhos em todas as áreas do corpo de forma homogênea, vamos dizer assim. E o que acontece? A grande maioria das pessoas, principalmente homens ou mulheres que já passaram aí dos 40 anos, tem a gordura mais na barriga. Então, você vai ficar com o braço bem fininho, mas às vezes continua a barriga. Por quê? Porque tinha mais gordura ali antes. Então, aquela gordura, ela vai ser, muitas vezes, a última a sair. Muitas vezes o paciente fica com o braço bem fininho, fica todo magrinho e ainda está com barriguinha. Mas tem que ter persistência, porque é a última gordura a sair, muitas vezes. Aquela gordura da pochete, né? Aquela gordura ali dos flancos. É a última a sair muitas vezes. E também o outro motivo é que se a pessoa sempre já teve uma obesidade muito grave, o que acontece é que essa gordura, muitas vezes, ela só sai com a lipoaspiração. Porque as células de gordura se multiplicaram nesses ambientes. Então, se a pessoa tem um histórico assim, doutor, eu sempre fui muito obeso desde pequeno, eu tenho certeza que essa pessoa não vai conseguir perder 100% daquela gordura. Ela vai precisar, provavelmente, de uma lipoaspiração. Mas aí é um caso de exceção, né? Bom, tá chegando aqui perguntas dos nossos ouvintes pelo 991986462. Você também acompanhando a gente pelo YouTube Rede Brasil Rádio. Hoje falando aí sobre emagrecer, mitos e verdades. Deixa eu ver que já chegou aqui. Minha filha tem autismo e come toda hora. Pode ser por conta dos remédios que ela toma? Ela diz aqui que é o risperidona. E se sim, tem alguma dica? Ótima pergunta. E os remédios que atuam no sistema nervoso central, que, por exemplo, a risperidona, alguns outros também, fluoxetina, antidepressivos, remédios para ansiedade, muitos deles podem causar ganho de peso. Qual a dica? Converse com o seu médico. Pergunte ao seu médico se existe alguma outra opção alternativa. Porque o médico ele vai pesar o risco-benefício. Tem medicações que, de fato, Manassés, fazem ganhar muito peso. Mas às vezes é a medicação que o paciente precisa para tratar a doença dele.
Então é uma situação difícil, mas que o médico psiquiatra ele vai conseguir avaliar muito bem. As primeiras coisas, os primeiros passos, doutor, quando alguém lhe procura, chega lá na sua clínica, e aqui os profissionais que por aqui passam sempre trazem essa resposta de conhecer, né, o modo de vida, uma visão mais holística ali daquele paciente, para entender o porquê desse processo. Nenhum paciente meu tem um tratamento igual ao outro. Todos os pacientes são diferentes. Tem um paciente que ele é um bancário, que ele passa o dia inteiro sem comer porque ele tá muito preocupado ali com as coisas, as metas do banco e tal. Chega em casa, come de tudo e engorda por isso. Tem outra pessoa que pode ser uma dona de casa, que passa o dia em casa, tem muita comida. Tem a criancinha que tá lá, tá brincando, aí tá distraída, aí fica comendo muito em casa, fica beliscando toda hora. Tem 4 padrões de fome. Tem aquela pessoa que tem muita fome e come refeições muito grandes, que é o chamado hiperfágico. Tem aquela pessoa que é chamada beliscadora, que o próprio nome fala, que ela fica ali todo dia todinho beliscando ali, parece um passarinho, né? Beliscando. Tem o padrão emocional, que é essa pessoa que come quando tá ansiosa, depressiva e enfim, até feliz, né? Tá feliz, come também. E tem um padrão que é mais raro, que é um padrão chamado de paciente sarcopênico, ou seja, o paciente que tem excesso de gordura e tem massa muscular baixa, que é uma das situações mais graves. Mas quando a gente entende esses padrões todos, a gente consegue saber qual é o melhor tratamento para aquele paciente, sabe? Não é um tratamento para todo mundo. Cada paciente é diferente. Então, essas receitas também que a gente vê aos montes na internet, água com limão, toma gengibre, não sei o que, tudo isso é verdade ou mito? Olha, para o ouvinte se proteger, porque existe muita informação hoje, né? Hoje a gente não vive mais numa era que não existe informação, a gente vive numa era que existe informação demais. Então o ouvinte, toda vez que o ouvinte pegar alguma matéria assim, tal substância ou tal método ou tal receita faz você emagrecer rápido, não acredite, porque não é verdade. Nem as medicações que eu acabei de citar aqui não vai fazer você emagrecer rápido se você não também segue o estilo de vida. Então água com limão, chá milagroso, o que mais que o pessoal fala? Os detox aí. Chá detox de não sei o que. Tudo isso não são pílulas mágicas. O que acontece muitas vezes é que tem um efeito chamado diurético. A pessoa urina mais. Aí a balança cai 2 quilos. A pessoa, eita, funcionou. Mas você só perdeu água. Então, por exemplo, eu gosto muito de artes marciais. Faço boxe e tal. E os lutadores de boxe, os lutadores de artes marciais, eles perdem coisa de 10, 15 quilos em uma semana. Peso de água. Então é muito fácil você tomar um chá que faz você perder água e você perde na balança 2 quilos e fica, eita, tô muito feliz, perdi peso. Na verdade, você desidratou, é diferente. Então não acreditem nesses chás milagrosos, na água com limão e aleluia, nada disso funciona. E aqueles jejuns intermitentes, tem que ser estudado, tem funcionalidade mesmo? Olha, eu pessoalmente sou muito fã do jejum intermitente. Eu faço, por exemplo, todos os dias 16 horas de jejum. Então eu acordo de manhã, não tomo café da manhã, almoço e depois só janto. Isso é algo que funciona pra mim, pra minha rotina. Doutor Vinícius, isso aí funciona pra todo mundo? Não. Tem várias pessoas que passam 2, 3 horas sem comer e já começam a ficar desesperadas, né? Acontece. Então, tem pessoas que têm compulsão alimentar. Compulsão por doce, toda hora querer comer alguma coisa. Nesses casos não funciona bem. Agora, para aquele profissional que é muito ocupado, que não tem paciência para ficar comendo a cada 3 horas, o jejum intermitente é excelente. É muito mais uma ferramenta de você seguir uma dieta saudável de uma forma mais prática do que algo milagroso. Mas funciona muito bem. Eu tentei, por exemplo, me alimentar a cada 3 horas. Não consegui. E o que a gente vê nos trabalhos, Namacés, é que não faz quase nenhuma diferença quantas refeições você come no dia. Qual o horário das refeições. Faz pouquíssima diferença isso. É como se fosse 10% de diferença. O que mais faz a diferença, na verdade, são as calorias que a pessoa come. Então a pessoa pode ficar o dia inteiro sem comer. Estou fazendo jejum intermitente. Mas faz uma só refeição com calorias excessivas, ela vai ganhar peso. Por outro lado, a pessoa pode estar comendo ali a cada 3 horas, certinho, não sei o quê. Se ela comer uma caloria baixa, ela vai perder peso. Então é muito mais sobre o total de calorias do que a quantidade de calorias ou o horário. Porque muitas pessoas acreditam que magicamente eu como muito à noite, estou engordando por isso. Não, você não está engordando por isso. Não existe uma mágica que à noite você come e você engorda. Não. O corpo humano ele funciona com base nas calorias. Então se você come à noite todos os dias, você pode emagrecer. Basta você ter a quantidade certa de calorias. E fora essa questão de geralmente o obeso ele não tem
praticamente nenhuma atividade física, né? Porque você só vai acumulando ali reservas. Exatamente. O paciente obeso, muitas vezes, ele é sedentário. Ele não sai de casa. E muitas vezes, um erro que as pessoas cometem é querer fazer demais. Vou começar agora, virou a chave, segunda-feira vou fazer academia todo dia. Vai um dia, falta o outro, se desmotiva. Comece aos poucos. Comece com pequenas vitórias. Faça 5 minutos de caminhada. Para quem não faz nada, excelente. Então comece aos pouquinhos e vá progredindo. Vá aos poucos, né? Como você me falou que você fez também. Dentro de um ano você mudou completamente de vida. É isso. A mudança de hábito não é do dia para a noite. Precisa ali de pelo menos alguns meses para poder internalizar esses hábitos. Tem que querer, né? Tem que querer. Eu lembro da primeira caminhada que eu fiz, rapaz, foi dando uma dor aqui no peito, já foi encomendando a minha alma, disse, Senhor, perdoa meus pecados que eu vou partir hoje. Mas a adaptação do corpo, com uma semana, 2, o corpo já começa a pedir, cadê a caminhada, né? Irmão Robson de Santa Cruz do Capibaribe queria saber qual o peso ideal para uma criança de 11 anos. Olha, difícil dizer, porque eu precisaria saber a altura da criança, enfim, tem outros fatores. Eu acredito que o pediatra vai avaliar bem essa parte, mas depende de vários fatores, não teria como falar. É só ter cuidado com a avó, né? Porque vó nunca vê o neto, né? Tá sempre magro, pode chegar uma bola. Minha avózinha, que Deus a tenha, eu lembro que eu chegava na casa da minha avó e eu sempre comia mais do que eu devia. Sempre. Minha avó. Primeira coisa que a avó pergunta, já comeu, meu filho? Quando eu era criança, inclusive. Também, Patrícia. História engraçada. Quando eu era criança, minha avó me levava escondido, quando eu saía da escola, pra comer lanche no McDonald's. Aí eu chegava em casa, meus pais, meu filho, porque você não tá jantando, tá sem fome, esse menino é fastioso. Eu tinha comido um McDonald's. Barriga cheia de batatinha e sanduíche. Deixa eu ver mais. Tenho 65 anos. A 15 foi cirurgiada, não foi bariátrica. Tem 1,75 de altura e 73 quilos. Pesava 81 e o nutricionista disse que eu estava pesado e precisava emagrecer. Isso aconteceu. Só que me sinto muito magro atualmente, com os ossos do esqueleto abaixo do pescoço aparecendo. Não estou me sentindo bem, não sou barrigudo. O que fazer para ganhar um pouco de massa, principalmente para recuperar acima do tórax? É um homem, né? É um homem. Perfeito. Na idade de 65 anos, já é bem comum, eu não estou lembrado exatamente da métrica, mas se não me engano, 50% dos homens já tem níveis baixos hormonais de testosterona. Então, seria algo a se avaliar se a situação hormonal desse paciente de 65 anos, que é um homem, se tá tudo certo. Porque muitas vezes, mesmo fazendo academia, mesmo fazendo tudo certinho, se a testosterona está no nível não ideal, esse homem não vai ganhar massa muscular e vai ter a chamada sarcopenia, que pode ser isso que está acontecendo com esse ouvinte. Se ele está vendo ali os ossos, se ele perdeu peso, mas está muito magro, aquela pessoa que está com aparência talvez até de doente, pode ser a perda de massa muscular secundária a um problema hormonal. Então eu avaliaria isso com o médico. Michele de Garanhuns, gostaria de tirar uma dúvida. Eu sou magra, faço caminhada e ontem inventei de andar de bicicleta, andei uns 4 quilômetros nela. Quando parei, que cheguei em casa, comecei a passar mal, com tontura, coração acelerado e visão começou a embaçar. O que pode ter acontecido? Tenho 30 anos. O que pode ter acontecido é que o corpo humano, ele é uma máquina de adaptação. E essa máquina da ouvinte não estava adaptada. Então é como você pegar um Fusca e botar para ele correr a velocidade máxima. Não pode. Ele vai falhar. Então você tem que ir aos pouquinhos. Eu mencionei que eu gosto de fazer musculação e boxe, né? Quando eu fiz a primeira aula de boxe, um round de boxe são 3 minutos. Eu fiz metade e parecia que meu coração ia sair. Eu fiquei pior que ela. Meu coração ia sair pela boca. Hoje eu faço quase 10 rounds. E eu nem sinto. Então, para colega ouvinte que está escutando, vá aos poucos. Não do nada acorde um dia e faça uma atividade muito extenuante. Vá aos pouquinhos, faça o mínimo e vá aumentando aos poucos. Aqueles enfim, eu tomei alguns, né, quando criança, alguma coisa para engordar, né? Esse menino é muito magro, tal, e começa a tomar aqueles biotão, aquele negócio com gosto de peixe, um negócio, enfim. Isso mais na frente pode prejudicar ou não? Não. Pode não.
É mais para crianças que têm uma tendência a ser mais magro. Eu já tomei isso, inclusive, quando eu era bem magrinho, né? Mas não tem depois não vai ter nenhum efeito rebote, nada não. Minhas sobrinhas são gordinhas, quando criança eram magrinhas e a mãe dava remédio. Hoje é uma luta para perder peso, mesmo tendo vida saudável. Tem que saber qual foi o remédio. Que remédio foi esse, mãe? Remédio para engordar? Que nada de remédio foi esse? Eita, o tempo foi embora. Deixa eu ver aqui. Desde a infância tenho predisposição a engordar e maus hábitos. Na vida adulta comecei a me cuidar. Perdi 50 quilos, depois 30 e agora 11. Minha maior dificuldade é continuar. O que fazer? Como é o nome do ouvinte? Não diz aqui o nome. Né? Meus parabéns aí. Perdeu aí. Eu não entendi se ele perdeu 50, ganhou perdeu de volta. 50, depois 30. Eu não sei se está somando aí com 80, 91 quilos. É isso mesmo? Ou se ganhou e perdeu, né? Eu acho que é mais provável ter ganhado e perdido, né? Mas como continuar? Porque o que acontece? Quando você emagrece a primeira vez, você tem um reforço muito grande das pessoas. Parabéns, você emagreceu, né? Eu tenho certeza que quando você emagreceu, todo mundo, parabéns e tal. Mas ninguém chega pra você e fala depois, parabéns por ter mantido o seu peso. Então você perde aquele reforço das pessoas. Então é muito mais desafiador você manter o peso. A minha recomendação é, não faça as coisas para manter. Procure sempre o progresso. Você pode ter chegado no seu peso ideal, mas você pode ganhar massa muscular. Então procure sempre progredir e não só manter nada. Porque o ser humano, a manutenção é algo que não existe. O que existe é o progresso. Então procure progredir. Por exemplo, você chegou a perder 20 quilos, você falou, né? Procure agora ganhar massa muscular. Faça uma nova meta. Sempre tem uma meta, porque é isso que vai te motivar a você seguir em frente. O que é que não pode faltar na mesa para aqueles que querem uma vida saudável, doutor? Sobre dieta, é muito mais sobre o que evitar do que algum alimento que vai magicamente ajudar a emagrecer. Então, o que evitar? Regra simples, que se o ouvinte aqui começar a seguir, ele já vai ter um resultado muito bom. Se você evitar alimentos industrializados, então se você evitar, por exemplo, suco de caixinha, biscoito, aqueles alimentos prontos, alimentação de rua, comer fora de casa, se você evitar isso, naturalmente você já vai ter um peso melhor. Se você comer mais frutas, verduras, arroz, feijão, proteína, ovo, queijo, não precisa demonizar nenhum alimento, você naturalmente vai perder peso. Mas é muito difícil, porque, como eu falei, os alimentos industrializados são os mais palatáveis. É muito bom você ir para um fast food, a comida é muito boa, é tudo com açúcar, e o açúcar, se você pensar no ser humano de antigamente, quando se achava açúcar lá na selva, lá na caça, você tem que comer o máximo possível, porque você não sabia quando ia achar de novo o açúcar, a glicose, né? Achava um pote de frutas lá, um pote não, né? Uma plantinha cheia de frutas. Você ia comer o máximo, porque você não sabe quando você vai achar de novo. Mas aí o tempo passou e hoje as pessoas pensam da mesma forma. Se eu tenho um sorvete, por que não comer o pote inteiro? Se eu tenho um biscoito, por que não comer o pote? Logo tudo. Logo tudo. Então, se você eliminar isso, fica muito mais fácil de você perder peso. Muito bem, por favor, doutor, repita aí o Instagram, pro pessoal estar lá seguindo e tirando dúvidas também. @Dr Vinícius Valenca. Esse é o meu Instagram, podem mandar direct pra mim, eu respondo todo mundo. Às vezes eu faço caixinha de perguntas também, né? Se quiserem perguntar pra mim diretamente. E tem o Instagram do Instituto, se você quiser fazer uma avaliação lá do nosso Instituto, é @InstitutoVIV. Aí você pode entrar em contato no link da bio e agendar a sua avaliação lá para iniciar o protocolo de emagrecimento. Maravilha, vamos mudar de vida, né, minha gente? Vamos embora. Doutor, foi um prazer recebê-lo, um ótimo final de semana. Fica à vontade, então, para as considerações finais. Pois é, muito obrigado pelo convite, Ramacés. Foi um prazer aqui trazer para a população informação de qualidade, né? Muito cuidado com o que se vê na internet hoje em dia, tem muita informação. Procure sempre um profissional de confiança. Sempre entenda quem é a pessoa que vai lhe acompanhar, porque você está dando ali a sua saúde para aquela pessoa, né? Então, muitas vezes o ouvinte não tem condições de fazer um acompanhamento particular, mas não tem problema. Procure mudar os hábitos ali na forma de convênio ou do SUS mesmo, para pelo menos dar um passo à frente. Não escute essa entrevista e depois continue sua vida normal. Faça uma tarefa aqui final para o pessoal. De toda essa entrevista que eu fiz aqui, pense em um hábito só para você começar hoje. Hoje eu vou caminhar, uma coisa pequena. Hoje eu vou caminhar 5 minutos.
Hoje eu vou comer uma fruta. Hoje eu vou pegar um pacote de biscoito que eu tenho aqui e vou dar para alguém. E não vou deixar na minha casa. Então faça uma só tarefa hoje, que já vai te dar uma pequena vitória para você seguir em frente. Comece hoje, primeiro passo. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Até a próxima. Até a próxima.